áreas frenas, né? Olá, de acordo com o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2 em cada 10 jovens brasileiros não trabalham nem estudam. São chamados jovens nem. São muitas as razões para o percentual elevado de jovens nem. Está começando o programa Em Discussão Educação. E para a gente entender um pouco mais sobre esse universo, convidamos 3 grandes especialistas. Moisés Rodrigues da Luz, psicólogo clínico com especialização em arte terapia. Conosco também o Fábio Rappi, mestre em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo. E o Gilberto Alvarez, o professor Giba, presidente da Fundação Poli Saber e diretor executivo do cursinho da Poli. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Fala, Gilberto Alvarez, ninguém conhece. Agora fala, professor Giba, muito prazer, esse é meu camarada. Professor Giba de Física, que é um componente curricular que eles adoram. Você trabalha na Poli, como que é o seu trabalho lá? Você é diretor executivo, né? Eu estou no curso na Poli desde 1996. Você é engenheiro, né, Giba? Eu sou engenheiro e eu descobri a educação, como muitos, Moisés é psicólogo, conhece bem essa história. Eu conheci a profissão que eu amo exercendo. A partir do 2º ano de faculdade, a Poli tem créditos de manhã, de tarde. Eu só podia trabalhar à noite, eu sempre precisei trabalhar para gerar renda. Sim. Eu fui convidado para dar aula num cursinho e a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, me apaixonei. Virei professor. Essa transformação, esse processo foi muito rápido na sua vida, é? Muito rápido. Como grande maioria dos jovens, esse processo de orientação faz muita falta no Brasil, diferente de outros países do mundo. O jovem, ele entra na universidade achando que é aquilo que ele deseja e ele descobre no amadurecimento que a vida muitas vezes leva para outros lugares. Não foi diferente com você, né? Não foi diferente. É importante dizer para o jovem que quando ele entra na universidade, ele presta um curso e ele se forma numa graduação, numa licenciatura. Só que muitas vezes a graduação não é exatamente o que ele vai fazer na vida. Então, as experiências do mundo do trabalho nem sempre são ligadas às experiências do mundo acadêmico. No meu caso, de engenheiro, virei professor. E quando a gente discute muito essa questão de trabalho, estudo, né, a gente se remete exatamente para a qualidade de vida. O quanto você ganhou de qualidade de vida nesse processo da transformação aí, você professor da Poli? Poucos jovens sabem que o Brasil é um dos países do mundo que mais valoriza a renda perante a educação. Não é por pouco. De 15 anos para frente, mais de 80 milhões de brasileiros não terminaram o ensino médio. Então, no Brasil, por mais avanços que tivemos nas últimas 2 décadas, o fato é que tem mais pessoas que não ingressaram no ensino superior do que ingressaram. Então, o mercado de trabalho, ele obviamente valoriza quem estuda. É muito comum pesquisas no Brasil que a cada ano de estudo se valoriza a renda. Lembrar que nós não estudamos só para gerar renda, mas a renda é uma questão importante. Nós trabalhamos naquilo que gostamos, aquilo que nos torna feliz, e é muito importante que esse grau de felicidade, que até algumas universidades no Brasil já medem, né? É muito associado ao paixão pela sua profissão e, obviamente, o reconhecimento em termos de qualidade de vida. A renda, obviamente, é uma das variáveis. Moisés, você como psicólogo, seja bem-vindo mais uma vez. A qualidade de vida, teminha específico, aí um braço do que a gente vai conversar. Qualidade de vida é tudo, né? Você que é um psicólogo clínico e também especialista em arte e terapia, queria que você falasse sobre a qualidade de vida, a importância, cada vez mais nesse mundo muito rápido, né? De informações e até muitas vezes de informações desencontradas, né? Qual a importância realmente desse modo de vida mais tranquilo para nós cidadãos? A qualidade de vida, ela vai dar ao indivíduo, assim, mais recursos para ele poder lidar com todas essas questões, trabalho, lazer, né? Então ele vai ter que saber dividir tudo isso. Ele vai, de uma forma ou de outra, ele vai ter que ter essa qualidade de vida para poder exercer as funções com mais tranquilidade, né? Porque quando se fala em qualidade de vida, eu acredito que se fala em trabalhar menos, né? Foi como ele falou, o trabalho tem que gerar renda. Mas se eu ficar preocupado só em estar gerando a renda, eu acabo esquecendo todos os outros âmbitos, que é o lazer, que é o estar com a família, né? Que é o estar, sei lá, até se divertindo. Sim, né? sim.
Então, eu acho que a qualidade de vida é importante nesse âmbito. Agora, a gente tem que ter um preparo para ter essa qualidade de vida, né? Porque é uma correria que a gente quer trabalhar só para ganhar dinheiro, né? E acaba esquecendo de coisas básicas, né? Eu costumo dizer no consultório para o paciente, você toma banho? Ele fala, tomo. Você lava os pés? Ele fala, por que você está me perguntando isso? É porque hoje em dia é uma correria tão grande que a gente entra debaixo do chuveiro, toma um banho e acaba esquecendo de lavar os pés. E qual é o número dessa pesquisa? Quantos não lavam os pés? Isso é grande, porque é tem até a música, mas né? É um detalhe importante que você estava... É verdade, é verdade. O sapo não lava o pé, não lava o pé porque não quer, porque mora dentro de uma lagoa. A gente tem um chuveiro dentro da nossa casa e a gente acaba esquecendo de coisas básicas. Sim. Né? Coisas assim, sentir o perfume do shampoo que a gente está usando. Né? E acaba até esquecendo de lavar os nossos pés. A gente lava o corpo inteiro e acaba esquecendo de lavar os pés. As pessoas estão perdendo as sensações? As pessoas estão perdendo as sensações por conta dessa correria. Sim. Por conta desse mundo corrido que a gente vive. E onde a arte-terapia entra nesse jogo todo? A arte-terapia é uma especialização que eu fiz, né? Eu atendo na abordagem junguiana, que é a psicologia analítica, e eu fui procurar esse curso da arte-terapia para poder me especializar. O que é a arte? A arte é uma coisa que qualquer um pode ter acesso. E na arte é um ambiente onde o indivíduo ele tem um contato consigo mesmo. Entendeu? Eu estou pintando uma tela, eu estou conversando comigo mesmo. Eu estou fazendo uma escultura, eu estou conversando comigo mesmo. Então, é onde eu tenho um ambiente sagrado, onde eu possa ter esse diálogo interno comigo mesmo e poder até refletir sobre as questões da vida, entendeu? É uma coisa minha, uma coisa pessoal que eu estou ali, eu entro naquele ambiente, eu esqueço, né? Então eu como arte-terapeuta, eu não formo artistas, né? A arte, não é todo mundo que é artista, mas os recursos artísticos, eles são terapêuticos, né? Uma pintura, uma escultura, até mesmo um recorte de jornal, uma colagem, é onde a pessoa vai ter um contato consigo mesmo. E isso é uma ferramenta que a gente tem para auxiliar nessa qualidade de vida. Né? Então, as pessoas hoje elas buscam a terapia, infelizmente, quando já está no fundo do poço. Né? A mãe vai procurar uma terapia quando o filho já levou uma arma para a escola, quando ele já fez uma coisa ruim. Né? E a terapia ela deveria ser preventiva, ela deveria ser algo que a gente devia buscar. Hoje em dia você fala, mas a terapia é caro. Não é caro. A terapia é um investimento, claro, mas eu costumo dizer, a terapia é para quem quer, não é para quem pode. Porque se o cara não pode, ele pode ir numa universidade, ver se tem um atendimento gratuito, entendeu? Então, quando a pessoa quer, ela vai e busca na terapia. Tá certo. Marcelo Rappi, me diz uma coisa, você conversa com você mesmo, advogado, mestre, professor... Estamos falando de terapias aí. Você conversa com você mesmo também? Todo dia. Todo dia? Todo dia. Eu sou um espectador de mim mesmo. Fábio, eu acho muito importante, aliás, isso. Né, o que o meu colega aqui está dizendo sobre essa autorreflexão, né, esse momento do estar com você, né, é importante. Né? Aliás, obviamente que o meu viés não é artístico, né, mas a filosofia é um meio pelo qual eu uso para fazer as minhas reflexões. E eu acho isso muito importante. Pegando um gancho do que o professor Giba, posso lhe chamar assim, né, professor Giba? Que o professor Giba falou sobre a questão do momento para você, ou do momento que não só o trabalho gerando a renda. Se nós pegarmos a CLT e a Constituição Federal, estabelece como limite 8 horas de trabalho, pelo menos como regra. 8 horas de trabalho. E tem um porquê. Se nós pegarmos o dia com 24 horas, há uma divisão simétrica. 8 para o trabalho, 8 para a educação, lato sensu, e 8 horas para o ócio, para você fazer o que você quiser, descansar ou não fazer absolutamente nada. Porque há um componente aí muito importante, que é o ócio criativo. É você estar parado, e aí pego aqui o gancho do psicólogo, é dizer, é o momento que você está consigo próprio, desenvolvendo as suas possíveis perspectivas futuras, né? O que eu vou fazer daqui a um tempo? Será que o que eu estou fazendo é exatamente o que eu quero fazer? Será que, por exemplo, no meu caso, eu entrei na Universidade de Direito, não era a minha primeira opção.
A primeira opção não era o direito. Qual era? Medicina. 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 Você queria fazer o quê dentro da medicina? Então, Qual a especialização? Era Você queria fazer medicina e ali o barco ia navegar, né? Era mais naquela... Tá. Eu sou da geração, né? Já Sim. que a gente tá, o tema aqui é geração. Exatamente. Eu sou da geração que existiam 3 cursos. Sim. Né? Engenharia, direito e medicina. Era isso que os pais queriam para os filhos. Tá. Né? Hoje não. Hoje nós temos uma pluralidade de atividades, de profissões que a gente não pode ignorar. Mas não era a minha geração. Então a minha geração era ou você vai ser engenheiro, ou você vai ser um advogado, ou você vai ser um médico. Então naquelas opções eu falei, eu quero ser um médico. Mas não sabia exatamente se eu queria ser um médico. Eu estava mais naquela onda, né? Vou ser um médico. Não consegui ser aprovado no vestibular, mas consegui entrar para o curso de Direito. E aí fui tocando. E foi me abrindo um leque, né? de opções. Eu fui me apaixonando por aquilo, que é importante isso que o professor Giba estava falando. Eu fui me apaixonando por aquilo que eu estava fazendo. Né? E também, tal como o professor disse aqui, quando eu entrei a primeira vez numa sala de aula, fui picado, que eu acho que deve ser um vírus que... E falei, puxa, é isso que eu gosto de fazer. Obviamente não abandonei, né, em termos de proporção. Tá. 80% sempre estou no escritório e 20%... Gostaria que fosse o inverso. 80% em sala de aula, debatendo aqui, refletindo, né? E os outros 20% sendo advogado. Mas não é possível, na realidade brasileira, você viver como um docente, eu digo viver dignamente, né? Sim. Então, é bom a gente poder trazer essas reflexões, e principalmente porque o tema hoje, né, que é a geração neném, tem uma série de variáveis para chegar a essas conclusões de 2 estudos, esse que você trouxe, né? É isso que eu queria levantar, é exatamente isso aí. Então, a gente tem esse estudo do IPEA que fala que de 10, 2. Então, dois alunos ou 2 pessoas são o neném. Aproximadamente 11 milhões de adolescentes, jovens e adolescentes. Qual a tua visão em relação a isso? A essa pesquisa especificamente? Bom, o que acontece? Na minha perspectiva, analisando os 2 estudos, o do IPEA e um anterior que é do Banco Mundial. Banco Mundial, né? O que eu pude verificar, a expressão é forte, eu não sei se permite a expressão forte aqui no programa, né? Mas a farei e assumirei todo o custo que vem com ela, toda a carga. Existe ali para mim uma fraude intelectual. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, alguns indicadores não foram colocados nessa pesquisa que fariam toda a diferença. Porque a gente tem uma impressão de terra arrasada. Quando você olha esses números, 11.600.000 jovens que, em tese, estariam num ostracismo, num limbo, ou seja, não está trabalhando, e aqui eu vou para os 4 NEM, né? Não está trabalhando, não está em treinamento, já explico o treinamento, não está procurando um emprego e não está trabalhando. Então, ou seja, o que esse jovem está fazendo? Ele está parado num estado de inanição? É inadmissível isso não existe. Isso categoricamente não existe, alguém no estado de inanição, parado, né? Como se nada tivesse acontecendo ao seu redor. Claro que existem alguns fatores aí, como pobreza, como a população feminina, negra. Então, tem todos esses indicadores que ao longo do programa a gente vai discutir. Mas o que eu vejo é o seguinte, quando nós transportamos isso da Inglaterra, do Reino Unido, precisamente, que é uma expressão lá chamada NEET, né, que é Not Education, Employment or Training. O training nós não temos no Brasil. Porque eu coloquei aqui o nem não está treinando, ou ele não está em treinamento. Por quê? Porque esses indicadores colocam a educação, né, e não mencionam o treinamento. Vou dar um exemplo. Professor da Poli. Eu não estou estudando, ou seja, não estou no ensino infantil, não estou no ensino fundamental, não estou no ensino médio e não estou na universidade. Portanto, para esses indicadores eu não estou estudando. Mas só que eu estou lá na Poli, me preparando, estou treinando. Ou optei em prestar um concurso público. Estou num cursinho preparatório. Então, esse dado não entrou. E tem uma porção considerável de jovens, exatamente nessa idade, entre 17 e 24 anos, que está nesse treinamento. Outra expressão que não foi muito bem, aliás, não foi explicada, a questão trabalho.
não está trabalhando. Mas qual tipo de trabalho? Porque para o direito do trabalho, a expressão trabalho, ela é gênero. E nós temos algumas espécies, como por exemplo o emprego, o eventual, o estagiário, são espécies de trabalho. Então, de qual ou de quais nós estamos falando? Da apenas as que remuneram? Portanto, nós estamos falando só de empregado? Então isso não ficou muito claro, porque aí se entrasse a pessoa que trabalha dentro de casa, eu não estou falando da doméstica, aquela que recebe para trabalhar, mas aquela que trabalha para a família, que não recebe um salário, mas ela está trabalhando. Por exemplo, o indivíduo que está estagiando, mas não é remunerado, também está trabalhando. Então esse dado me parece que não ficou muito claro nesses dois estudos. Sim. E aí a pergunta fica, e se nós colocássemos esses indicadores? Esse número iria reduzir? Essa é a grande pergunta. Posso complementar? Claro, Giba. Queria saber Tem uma questão conceitual que o professor Fábio fala, que é muito importante, que depois eu acho que vale até um programa sobre isso, que é a diferença entre emprego e trabalho. Está surgindo uma nova pauta. A mulher que cuida dos filhos, ela trabalha. Tanto é que tem várias pessoas da área do direito que consideram que uma mulher que cuida dos filhos deveria se aposentar mais cedo, enfim. Mas eu acho, Marcos, Fábio, Moisés, que a gente poderia dissecar um pouco desse conceito de neném, porque apesar das variáveis e das dificuldades das pesquisas, é uma geração que ela existe. E uma coisa que eu acho que é importante dizer é que, diferente do que o senso comum, dizem que o senso comum é algo que não existe, o comum é não existir o senso comum, né? De fato, o senso comum dizer que esse jovem neném ele é preguiçoso, isso a pesquisa não informa. O nosso jovem, nem só o latino-americano, o carimbeiro, um brasileiro, a pesquisa não diz que ele é preguiçoso. A pequena parcela desses jovens, de fato, não trabalham no conceito de trabalho e nem estudam. No Brasil chega a 10%. Né? Os outros 90%, a grande maioria dos jovens cuidam do lar, são mulheres que cuidam do lar, ou pais que por conta da paternidade deixaram de trabalhar para gerar renda, para cuidar, aliás, deixaram de estudar para conseguir um emprego, e 30% desses jovens estão procurando emprego. Então, no fundo, como resolver esse problema no Brasil? Ora, se 90% desses jovens ou estão com dificuldade de cuidar da família ou estão procurando emprego, claramente falta no Brasil políticas que não falem sobre o jovem, mas que falem do jovem, como diria Paulo Freire, né? Por que eu digo isso? Porque é muito fácil nós culparmos o jovem. Eu acho que o jovem não deve ser culpado, muito pelo contrário. Por exemplo, por que as mulheres hoje elas têm uma gravidez precoce? Por muito tempo a escola lutou contra isso. Numa matéria, entre aspas, transversal, não uma disciplina, mas um assunto transversal, que é a orientação sexual. A orientação sexual na escola, ela serve exatamente para ajudar no planejamento familiar. Então, gravidez precoce é uma coisa que o Estado brasileiro deve cuidar. Se a mulher tem filhos, a pressão cai em cima da creche. Se a mulher não tem creche, ela é obrigada a parar de estudar justamente para cuidar dos filhos. Então, o neném, no caso da mulher, socioeconomicamente mais vulnerável, pobre, tem muito a ver com a questão dos filhos, da gravidez precoce, enfim. E no caso do desemprego, num cenário não só econômico, porque nós estamos numa crise econômica, mas principalmente fazer com que o jovem acredite no trabalho, dentro das suas várias vertentes, e no emprego. Então, por exemplo, todas as políticas públicas brasileiras de bolsas de estudo, de permanência de jovens na escola, de geração de renda por incentivo, bolsas científicas, tudo aquilo que faz o jovem ficar na escola e não procurar renda fora da escola, isso ajuda com que essa geração acredite na escola. São jovens que muitas vezes não veem na escola perspectiva de vida. Sim. Orientar esses jovens para o mercado de emprego e trabalho. São políticas necessárias. Ou seja, é uma geração onde a minoria de fato resolve não estudar e não trabalhar, mas a grande maioria está trabalhando com a família em casa e um grande percentual está procurando emprego. Moisés, a gente está falando de uma situação em que realmente muitos jovens não têm essa perspectiva.
e muitos deles também não têm muito acesso a várias coisas, a várias situações. Quais são os sentimentos que acabam convivendo diariamente com esses jovens? Então, o jovem, ele perdeu os referenciais de heróis, né? Então, dos anos 2000 para cá, esse jovem perdeu o referencial porque ele vê no pai, na mãe, ele não vê aquele herói, aquele trabalhador, né, que trazia provisão para o lar, para casa, entendeu? E aí ele fica sem referencial, ele não tem espelho, não tem modelo para poder ter um estímulo de trabalho. Agora, voltando à pergunta... Quais são os sentimentos que esses jovens, que convivem com esses jovens diariamente, né? Então, ele tem um sentimento de não ser estimulado, né? Ele tem que buscar recursos para poder estar sendo estimulado o sentimento. Pode ter depressão no meio, pode ter várias coisas assim, porque não está buscando isso. Ele não está buscando um trabalho, ele está ali parado, né? Até como ele falou, né? Não está parado. Tem muito jovem parado, sim. E aí o que ele vai buscar? Ele vai buscar às vezes na droga, vai buscar em outras coisas, suprir essa falta que ele tem, que realmente não é culpa dele, né? Ele vem de um pai que está desempregado, para ele, meu pai não é referencial, meu pai é um fracassado. Então, que estímulo que eu vou ter para trabalhar? Meu pai não trabalha, para que eu vou trabalhar? Por que eu vou trabalhar? Né? Então, assim, eu vejo mais essa questão psicológica, mais interna de sentimento. Assim, é fácil falar, tem que educar, ele falou, a gente está numa crise política, a gente está numa crise econômica e também está numa crise política, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para isso não crescer e virar uma crise social, né? Que eu acho que O que dificultaria mais ainda, né? Vai dificultar mais ainda. Ô Fábio, me diz uma coisa, o professor Giba falou da falta de políticas públicas, né? Qual a tua visão em relação políticas públicas em relação a esse empurrão que o jovem precisa na perspectiva da área de trabalho? Perfeito. Bom, só um dado que o professor levantou também, só para eu não perder o raciocínio, a questão da Previdência já leva em consideração a dupla jornada da mulher. Por isso que ela tem uma redução de 5 anos, tanto na contribuição quanto no tempo de serviço, né? Então. Poderia até discutir se o tempo alguns entendem que é muito, outros entendem que é pouco. Mas já há pelo direito previdenciário, já há esse aceite de que a mulher tem uma dupla jornada, né? Ou seja, é a lei legislando a um fato social, real. E todas procuram esse direito? Não, isso está na Lei 8.213, né? Isso já está desde a idade mínima é por conta disso também. Né? A diferença de idade mínima, não é? Sim, para aposentar e de contribuição. Então a lei já reconhece desde a década de 90. Sim, mas nem todas procuram esse direito, né? Não, é automático. É automático isso? Quando ela contribui por 30 anos, já abre a possibilidade para ela se aposentar. Mas aí você está falando dentro da informalidade, né? Da formalidade. Da formalidade. E da informalidade? Então, aí da informalidade... aliás, eu ia até pegar essa colocação. A questão do Brasil, pegando essa questão da informalidade versus a pergunta que você me fez agora, relacionada às políticas públicas. Claro. O Brasil é um país que ainda é um país que tem como a educação como um fator, fazendo um corte aqui epistemológico para o direito do trabalho, a gente forma bons empregados. Então, é isso que a gente forma, bons empregados. Se nós pegarmos, e eu não gosto de fazer essas comparações, mas aqui se faz necessário, se nós pegarmos, por exemplo, os Estados Unidos, ele forma bons empreendedores. Uhum. E isso tem um impacto muito grande numa nação, né? No atual cenário político, em que nós abandonamos, pelo menos em tese, abandonamos essa política dos últimos 16 anos, que é uma política em que o Estado detém a mão de obra, os meios de produção e etc., e vamos passar para um Estado mais liberal, aí nós vamos vivenciar uma outra perspectiva até para o jovem. Então talvez o jovem, se isso ficar realmente
concretizado, teremos jovens sendo educados para serem empreendedores, que a estatística ignora. Sim. Porque se nós estamos pegando de 17 a 24 anos, é bem possível que nós tenhamos a partir dos 18, e pode ser até antes, mas eu estou pegando aqui de uma estatística basicamente legal. A partir dos 18 anos ele adquire a maioridade, tem toda a capacidade civil e pode ser um empresário. Quer dizer, quem não nos garante que esse jovem não esteja exatamente nesse momento abandonando sim a universidade, abandonando sim o estudo básico e empreendendo? E qual é o mal disso? Né? Existe um mal nisso? Né? Será que talvez a possibilidade dele empreender, dele se lançar no mercado, né? Nesse mercado que possivelmente será mais liberal, menos burocrático, e empreender, será que essa talvez não seja uma solução de enfrentarmos esse monstro que agora virou essa geração neném, né? Será que não seria também um mecanismo de permitir, né? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, a gente está discutindo aqui as liberdades, no fundo são as liberdades individuais de escolha, né? Então o jovem hoje, se a gente unir a era da tecnologia, que ela é real, ela já está aí, e pegar o jovem de 40 anos atrás, por exemplo, que nós temos que imaginar que o modelo trabalhista que nós temos é um modelo muito arcaico ainda, né? Mesmo com a reforma, ainda requer alguns ajustes, né? Então, se nós unirmos essas duas situações, nós vamos perceber que o jovem de hoje é um jovem que tem uma capacidade de escolher muito antes, por exemplo, da minha geração, que aos 18 anos, aos 17, ingressando na questão do vestibular, eu não tinha uma noção do que exatamente eu queria fazer. Hoje você pega um jovem de 14 anos, ele já tem a maturidade. Né? E isso é um fato. Eu uso uma expressão em sala de aula, quando eu dou aula de filosofia, eu digo assim, nós precisamos emancipar a sociedade brasileira, como um todo. Não é só o jovem. Toda a sociedade brasileira precisa ser emancipada. Nós precisamos, porque há uma geração hipersensível, vitimizada. Existe isso daí, é um fato. Você vê hoje aí, o politicamente correto tomou uma proporção muito grande, né? A hipersensibilidade, a superproteção, e você vai colocando esse indivíduo numa bolha. E depois a gente vem e carimba ele como nem estuda, nem trabalha, nem procura emprego, nem isso, nem aquilo. Mas quem fez isso foi a sociedade, ou seja, as gerações anteriores. Começaram a colocar esse indivíduo numa bolha, né? Então, a gente precisa primeiro emancipar, desvitimizar, para que ele possa, sim, ter as escolhas e aprender a ter os reveses da vida também. Aprender a entender que a vida é dura mesmo, a vida real é dura. As escolhas, elas têm um preço que precisam ser pagas. Claro, respeitando as idades, né, os momentos, mas tem uma escolha. Quando uma criança, por exemplo, derruba um móvel na casa, eu tenho uma filha de 8 anos, vai lá e derruba propositalmente, por exemplo, ela tem que ser repreendida dentro, obviamente, de uma razoabilidade. Ela precisa entender que a ação gera uma reação. E assim, e não começar a hiperproteger esse jovem, porque depois ele não consegue encarar a vida, e aqui me valendo, parafraseando Nelson Rodrigues, não consegue encarar a vida como ela é. A real, né? Você quer concluir? Você quer perguntar, eu complemento? Sim, não, complementa que a gente vai para o intervalo depois. Tem uma questão, professor Fábio, e que me lembrou, o Brasil é um país do mundo que ainda não se perguntou o que se quer da educação brasileira. Tá. Você pega, por exemplo, por mais críticas que façamos, a Coreia do Sul ela tem um sistema educacional que tem claramente um objetivo, que é crescimento econômico da Coreia, a valorização da sua indústria nacional. Os Estados Unidos, a mesma coisa, o desenvolvimento da educação nacional americana tem muito a ver com o desenvolvimento do polo industrial. O Brasil ainda está se perguntando o que quer da própria educação, né? É importante dizer isso porque se a educação brasileira for uma educação para que jovens empreendedores consigam atuar como empreendedores, a pergunta que se faz, a sociedade brasileira e o Estado brasileiro vai conseguir acolher esses 7 milhões de alunos de ensino médio e cada um será um empresário PJ com uma empresa aberta? Né? Então, isso é uma discussão muito importante na educação básica. Claro. Essa discussão agora com a Base Nacional Curricular. Não, nós temos que fazer com que o jovem tenha qualificação profissional. Em nome do quê?
A educação por si, ela não gera riqueza nacional, ela não gera crescimento econômico. Se você, por absurdo, formar todos os 7 milhões de jovens em alguma profissão, o mercado brasileiro, a sociedade brasileira vai conseguir absorver esses jovens? Então, a educação, a discussão de educação como política de Estado, ela não é desvinculada a outras discussões, até de valorização da própria educação. Eu costumo dizer que a educação, eu gosto muito desse modelo que é europeu, suíço. A Suíça tem uma propaganda que eu acho maravilhosa. Você entra cabeleireiro, sai biólogo. Ou seja, é uma concepção de educação que antes o jovem ele tem autonomia para escolher os seus caminhos. Ele quer ir para a universidade, ele vai para a universidade. E o Estado oferece vaga para ir para a universidade. Ele quer terminar no ensino médio técnico. Tudo bem. O Estado propicia isso. Quer ser um empreendedor. É o que eu estou falando, das liberdades individuais. É a possibilidade de um Estado que propicie a escolha, qualquer que seja ela. E no Brasil é constitucional essa questão da educação. Exatamente. Então, eu falei para o professor Moisés aqui no making off, nos bastidores, nem todos serão líderes, mas todos poderão ser protagonistas. Então, se a educação brasileira fizer com que o jovem seja protagonista da própria vida, isso já é um grande elemento. Uma vez que o mundo muda todo dia, se ele estiver preparado para as mudanças, ele, por consequência, consegue, inclusive, se for o caso, ser empreendedor, conseguir um emprego ou até acessar a universidade. Nós precisamos discutir a educação e o que o Estado brasileiro e a sociedade quer da própria educação. Mas ser empreendedor não necessariamente é ser um líder. Porque você pode ser um empregado e ser um líder. Ser um protagonista, pelo menos. Exatamente. O assunto tá bom, mas eu preciso por um intervalo. Prometo que na volta a gente vai continuar esse assunto que é muito bacana e espero que o telespectador esteja gostando. O programa Em Discussão Educação vai para um rápido intervalo, voltamos em instantes. Não saia daí. Olá, de volta com o programa Em Discussão Educação. Hoje estamos conhecendo um pouco mais sobre os jovens nem trabalham, nem estudam. Meus convidados de hoje são Moisés Rodrigues da Luz, psicólogo clínico com especialização em arte e terapia, Fábio Rapp, mestre em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, e o professor Giba, presidente da Fundação Polisaber e diretor executivo do cursinho da Poli. Moisés, psicologia, esse é o assunto agora na volta do intervalo, segundo bloco. Como que o psicólogo, de que maneira a psicologia pode ajudar, sem querer carimbar os chamados nem, mas como é que a psicologia pode ajudar os jovens que estão com sede de saber, de estudo, de trabalho, mas ainda estão confusos e não sabem ainda qual é o caminho a percorrer? A psicologia ela pode ajudar na orientação vocacional, né? Onde o jovem vai fazer ali uns testes para ver onde que ele pode ser enquadrado no mercado de trabalho. E existe também o trabalho terapêutico, que é um trabalho preventivo, onde ele vai estar reconhecendo os seus recursos internos para poder estar lidando e escolhendo até a sua profissão. Tá? E também a gente pode estar ajudando no sentido de ser um agente modificador do comportamento. Tá? A gente tem que estar aprendendo a observar esse jovem, o comportamento dele. Assim, não existe receita de bolo, né? Quem procura um psicólogo hoje ou é para fazer terapia, ou é para fazer uma análise, ou é realmente para fazer uma orientação vocacional, né? Então, assim, eu acho que são dados dessas pesquisas são preocupantes, né? Como eu já disse no bloco passado, que pode gerar uma crise social, mas que eu não vejo isso como uma patologia. Eu não vejo isso como uma doença, né? É um estado onde o jovem se encontra, mas que a psicologia ela tem a função de mostrar que esse jovem é um ser dotado de inteligência e de criatividade. Como é que a psicologia, ou você especificamente vê, por exemplo, o jovem da periferia que, de uma certa forma, nos extremos, vamos falar dos extremos
aqui de São Paulo, extremo da Zona Leste, da Zona Sul, da Zona Norte, da Zona Oeste. A informação demora a chegar, a política pública demora a chegar, demora a acontecer. Qual é o perfil psicológico desses jovens da periferia? A gente tem uma perspectiva não muito favorável com relação a isso, né? Porque ele não tem o acesso, né, a uma educação com qualidade, não tem o acesso. Então vai dificultar um pouco mais para ele estar sendo inserido nessa sociedade, inclusive no trabalho, né? Então ele vai ter que utilizar os recursos que ele tem ali. Se ele pode ser um flanelinha, ele vai ser um flanelinha, né? Ele vai ser assim, a periferia. Quando você fala de periferia, você está falando desse jovem que está um jovem de rua, ou você está falando daquele jovem que mora numa casa? O jovem, acho que nas duas qualificações, né? O jovem de rua e o jovem que realmente está na periferia e que ele não tem muita perspectiva, né? E aí nós vamos para os empregos informais, que é o chamado flanelinha. Ele vai para o farol para vender bala, para lavar o vidro do automóvel. Enfim, ele não tem muita perspectiva em relação a tudo isso, né? Agora, existe um fator, talvez aí motivador nesse jovem da periferia, que quando ele olha para casa, né, para dentro de casa, ele vê a mãe dele com dificuldade, às vezes com muitos irmãos, todas as dificuldades, ele tem aquela sensação de ser um pouco mais guerreiro do que, de repente, um jovem que tem uma classe social mais elevada do que ele e que não passa por tanta dificuldade? Tudo vai depender da dinâmica dessa família. Se ele vem de uma mãe que realmente é uma mãe batalhadora, uma mãe trabalhadora, no caso, ele vai ter essa referência. Agora, se ele vem de um lar onde tem o pai que é um alcoólatra, a mãe, então eu não vejo muita perspectiva, eu não vejo muito estímulo nisso. Sim, sim. Entendeu? Então, quando se fala de periferia, agora, as informações, eu acredito que hoje, como é muito rápido, não é diferente do jovem de classe alta e de classe baixa. As informações estão na televisão, hoje todo mundo tem acesso a um celular, entendeu? Então, são recursos que todo mundo tem. Então, assim, não faço essa separação, não. Não faz, tá. De informações. Eu acho que as informações estão ali para todos. É mais uma questão de oportunidade mesmo. É uma questão de oportunidade e uma questão de dinâmica do ambiente. Nós temos dois professores aqui, um em cada ponta, né? Tô aqui eu gostaria de saber... São Paulino e um corintiano. Um São Paulino, um corintiano e um palmeirense, né? E não sou professor, eu sou apenas um psicólogo. E psicólogo. Mas o vitorioso, né? Mas é o vitorioso, é verdade. Esse ano ganharam o Paulista, né? Tá bem. E quase chegaram na Copa do Brasil, né? Agora, Giba, a gente estava conversando, por que eu estou falando isso? Porque eu, Giba, antes do senhor chegar, Giba, a gente estava conversando e tal, e eu falei, Giba, como é que é a sua relação com os alunos, né? Quais são as perspectivas que os alunos chegam na sala de aula? Aí ele falou assim, eu sou um professor motivador. É disso que realmente o aluno precisa, Giba? Dá um briefing aí de como que é a sua aula. O professor, ele é um motivador por natureza, mas não tem como. O professor, eu sou da área de física, então, por muitos anos, por várias décadas, principalmente depois de Galileu Galilei, que inventou a física, a matemática, a descrição do fenômeno pela matemática, a física muitas vezes se torna muito chata, ela vira uma lousa com várias fórmulas. Então, esse aprendizado significativo, ele é fundamental. Mas não é significativo de mostrar, porque o aluno sempre pergunta, onde que eu vou usar isso, professor? É significativo porque ele percebe ou uma ampliação do seu conhecimento ou, de fato, uma aplicação prática daquele conhecimento. Isso é uma coisa. E cada vez mais olhar um por um nos olhos. Porque cada aluno, ele não é uma página em branco, ele sempre traz algo da sua casa, da sua família, das suas experiências familiares. Eu brinco muito com a palavra energia. Todos nós temos algum significado para a palavra energia. E todos os significados são válidos. O que cabe a um professor de física? Ora, dentro da ciência, usar esta palavra com recorte para o ensino de física. Então, de onde vem o protagonismo que a gente fala e a motivação? É fazer com que o estudante não seja simplesmente um elemento passivo, onde você transmite o conhecimento. A sala de aula ela deve mudar em relação a isso. O protagonismo vem da troca de saberes entre professor e alunos. Para o professor ser motivador, ele tem que gostar do que faz. Sim.
É o bichinho que pica, é o vírus que entrou na veia. Ele tem que ter formação e não depende só dele. O Estado brasileiro precisa dar formação a esse professor e ele precisa ter um rendimento como outros profissionais. É uma meta, inclusive, do Plano Nacional de Educação. O professor, na meta, ele tem que receber o mesmo salário que engenheiros, advogados, psicólogos, porque o professor, infelizmente, no Brasil, ele não consegue se aperfeiçoar. Ele não consegue ir ao cinema, ao teatro, ele não realiza viagens exteriores, diferente de médico, ele não participa de congressos fora do país. Então, e não é por culpa dele. Não tem uma troca de experiência, né? Não tem troca de experiência, nem entre o Brasil. Sim. Todo mundo fala que a escola pública é ruim. Não. A escola pública no Brasil não é ruim, ela vem se aperfeiçoando há décadas e tem experiências de várias regiões do Brasil que eu mesmo não conheço, porque nós não conseguimos compartilhar. O setor de educação é um setor onde não existem seminários, congressos, onde nós possamos aprender com os colegas. Então a motivação vem muito de considerar o professor, é uma mudança social brasileira, considerar o professor como um profissional que tem o direito a uma renda, a uma formação em nome da construção de uma educação de qualidade. Com certeza. É um tema de um programa também. Com certeza. Fábio, dentro de toda essa explanação do professor Giba, né, realmente falta uma preparação melhor para os professores, porque o que o Giba falou, o professor hoje no Brasil, ele é um herói, né, porque ele tem que se motivar e tem que motivar os alunos dele também, né? O que você pensa sobre isso? Eu me coloco numa condição muito confortável, né, até ruim de falar, porque o meu público-alvo é um público diferente do professor. Sim. Tudo bem que está no curso preparatório, mas certamente já teve aí uma certa intimidade com o ensino médio, fundamental e etc. Então, realmente ali você tem... aliás, eu acho que a reforma educacional é na base, né? Não é no ensino superior. O ensino superior, com todo respeito, ele vai bem, obrigado. Em algumas áreas, mas muito bem. Agora, o ensino de base, a gente precisa rediscutir o modelo, a forma, né? E daí perpassa para a ideia de qualificar melhor o professor. O que eu verifico, na minha área, está falando de professor ser motivacional, né? Eu fico imaginando o drama do professor falando sobre física, né? E tentando ser motivacional, porque a física já vai dando um desespero, só o nome. E para o direito não é diferente, né? Para o direito também, para você motivar um indivíduo hoje dentro de uma sala de aula, é que agora está fácil dar aula de direito. Por que está fácil? Porque a sociedade, em certa medida, pegando a expressão que eu usei no bloco anterior, da emancipação, hoje se você perguntar para um jovem de 15 a 18 anos, ele sabe nomear os 11 ministros do STF. Ele sabe dizer quem é o ministro da Educação, quem foi eleito, deputado, tal. Então tá fácil você lecionar, porque todo mundo quer se politizar, né? Então, na minha experiência como professor, tá fácil, pelo menos nesse ponto. Agora, de outro lado, o que está difícil? É quem eu recebo na universidade. Então, eu recebo um indivíduo pouco qualificado, com questões básicas. Por exemplo, não sabe aplicar a norma culta. Eu estou falando das coisas mais elementares. Não sabe escrever um texto que você consiga ler e entender o que ele quis lhe dizer. O português está complicado. Está complicado. Então, história, por exemplo, né? Eu gosto de um texto da Hannah Arendt, né? Que eu sempre indico para todo aluno ler, porque e aí eu tento fazer uma reflexão sobre esse texto para as outras áreas. Aquele texto em que ela fala sobre a reflexão sobre a banalidade do mal. Há uma banalidade de tudo. As pessoas usam expressões todos os dias que acabaram banalizando. Não entende o contexto histórico, porque não é que não entende o contexto, não entende a própria história, não sabe a história do Brasil, não sabe a história do mundo, e esse indivíduo cai na universidade. E infelizmente, com exceção do indivíduo que passa por um curso dessa qualidade, sim. Porque aí ele já vem muito bem preparado, isso é visível, né? Você vê lá um indivíduo que passou por um curso preparatório, por uma escola muito boa, ele é um indivíduo mais preparado com uma discussão de alto nível. Quando você vê um indivíduo que não tem essa preparação, a gente passa a ser, por exemplo, no meu caso, quando eu dou Direito do Trabalho 1, eu passo a ser também o professor de História dele.
Porque quando eu falo, por exemplo, da evolução do direito do trabalho no mundo, eu tenho que contar para ele o que é a Revolução Francesa, o que é a Revolução Industrial. E aí eu me pergunto, aonde... E veja, eu não tenho esse dado, eu confesso, eu não tenho esse dado. Mas eu me pergunto, aonde o problema se encontra? No professor, que não lecionou história e deveria, num aluno que não frequentou, mas foi impulsionado a passar por aquele ano. Eu estou falando exatamente da escola pública, porque na escola privada a gente sabe que os critérios são outros, né? Em algumas escolas muito mais rígidos. Né? Então eu me pergunto, aonde verdadeiramente está o problema? Né? Eu não acho que tem que vitimizar ninguém, nem o professor, porque, como bem observou o nosso colega aqui, a informação está para todo mundo, está na palma da mão. Aliás, para o professor também. Eu brinco, às vezes eu vejo debates que tem professores, às vezes de história, de filosofia, que fala algumas aberrações. Eu falo, gente, não bateu um Google. Bate um Google para saber os dados. Né? Então também falta um pouco da iniciativa. É a expressão que eu gosto de usar, a emancipação. Eu tenho que parar de vitimizar. Puxa, mas o governo não fez. Ok, isso é um fato. Mas eu preciso fazer. Não posso olhar para o Estado como um ser paternalista, que ele precisa antecipar as minhas necessidades. O contrato social já está firmado. Agora, a gente precisa também se colocar na posição de ir atrás, de acessar essas informações que estão postas, acessar uma biblioteca pública. Esse professor está fazendo isso? Né? Essa é a grande questão, né? Ou o aluno está fazendo isso? Né? Sim, sim. Bom, o programa está chegando ao seu final, mas eu não poderia deixar de perguntar, porque assim, muito se discute sobre a reforma trabalhista, novo governo por aí, e eu queria perguntar para o senhor exatamente o seguinte: quais os aspectos podem ser melhorados para que esses jovens possam ganhar campo de trabalho? Perfeito. Primeiro, há um contrato que foi colocado pela reforma, que é a lei, para os nossos telespectadores poderem consultar, Lei 13.467, foi a que fez a alteração. Ela introduziu um contrato pernicioso, que é o contrato intermitente. O que esse contrato entrega para a sociedade? O indivíduo que é contratado, então ele tem uma carteira registrada, portanto ele sai da estatística do desemprego, né, que agora foi recente, houve uma evolução. Olha, evoluímos na taxa, diminuindo a taxa de desemprego, só que ele não tem renda. Porque esse trabalhador, no contrato intermitente, ele só ganha na medida que ele é acionado. Portanto, se ele não é acionado, ele não ganha, mas ele está registrado. E se ele não ganha o teto, ele não consegue ter os benefícios da Previdência. Ele precisa complementar, mas ele não tem renda. Veja aqui, que bica de sinuca. Sim. Né? Então, o que a CLT precisa, ou melhor, o que o direito do trabalho, e aí esse novo Congresso posto, a nova casa que aqui estou posta, o que precisa fazer? Olhar para a CLT primeiro, emancipar o trabalhador. Em que sentido? Ele não é uma vítima. Ele é um ser pensante e capaz. Mas lembrando que na relação de empregado e empregador, há sim um degrau, há sim um descompasso social que a lei precisa proteger. Isso é um fato, não podemos ignorar isso. Emancipar a sociedade não é deixar o hipossuficiente desprotegido. É desburocratizar para que as pessoas possam ser empreendedoras e quem empreender possa contratar de uma forma mais simples. Há uma burocracia muito grande. Então a desburocratização seria o grande ponto a ser discutido a partir de 2019 na seara trabalhista. Esse vale um outro tema, já está convidado para um tema importante sobre leis trabalhistas e oportunidades de novos negócios, de realmente que o jovem possa ter um acesso melhor ao mercado de trabalho. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Moisés, obrigado pela gentileza, pelo carinho, viu? Pela presença, sempre muito importante. Professor Giba, leva um abraço a toda a rapaziada, a toda a moçada lá. Agradeço por estar aqui novamente na TV Assembleia, os nossos colegas Fábio, professor Moisés, professor Fábio. Educação é assunto do século, né? Com certeza. Então teremos vários programas para discutir isso. Aliás, tem um detalhe, né? Eu estou falando de um tema aqui que é importante, mas você já deixou umas 3 pautas soltas aqui. Se tivesse mais programa, eu já ia pegar o gancho. Nós terminando o programa, a gente vai lá no Gantão para a gente poder discutir aí sobre novas pautas. Sempre é muito importante. Vocês que realmente estão na linha de frente, a mão na massa, realmente é importante que vocês tragam essas sugestões aqui à Casa de Lei.
Isso é sempre muito importante, os deputados sempre muito atentos, as comissões também sempre muito atentos. Então, realmente, tragam realmente essas ideias que sempre serão muito bem-vindas. Muito obrigado a todos vocês e a você que nos acompanhou. Muito obrigado pelo carinho, pela sua importante audiência. O programa vai ficando por aqui. Até o próximo. Fique na paz e continue com a programação da TV Alesp. Posso